que assim, baita pesquisadora, mulher, mãe, como que isso pode influenciar a carreira da pesquisadora, da docente, ser mulher, ser mãe? Como que isso pode impactar? Você quer realmente perguntar isso? Por isso que eu falei, mesmo que rapidinho, assim, porque a gente sabe que são fatores que infelizmente influenciam, né, na carreira. Olha, é engraçado falar isso, que várias vezes, dependendo do momento que você me pergunta, eu respondo de formas diferentes. É louco falar, como fisioterapeuta, é uma profissão que a maioria são mulheres, a gente sabe disso. E quando você olha nos programas de pós-graduação, a maioria das pesquisadoras também nesse país, na área da fisioterapia, por exemplo, são mulheres. Então, assim, é super possível ser feito, mas é contraditório também, ao mesmo tempo que a maioria são pesquisadoras. Quando você olha em congresso, só tem homem apresentando, já reparou isso? Sala de aula da faculdade, a maioria. Não é engraçado? Então, assim, olha, Ivens, depende do momento da minha vida eu ia responder essa pergunta diferente, assim. É super fácil conciliar, como qualquer outra mulher que trabalha no mercado, que no início é difícil demais, porque você não sabe se você trabalha, se você atende sua família, se você cuida de filho. E os problemas que muitas vezes nós, mulheres, não somos respeitadas em qualquer lugar de trabalho, não é diferente no mundo acadêmico. Dependendo do momento que eu já tive momentos que foi a decisão atual minha, que eu falei assim, eu vou ter que frear um dos meus processos, ou eu vou ter que terceirizar um pouco minha maternidade para continuar dando conta, ou eu vou ter que abandonar um pouquinho minha visão de carreira, foi o que eu fiz recentemente. Na pandemia foi um caos para muita gente, e eu decidi amparar a minha família, e eu estava trabalhando numa empresa, sendo pesquisadora e cuidando dos meus filhos, junto com a desvalorização do meio acadêmico, né, porque houve reduções salariais, mudanças de regras que não bateram com meus valores pessoais. Então, nesse momento, eu decidi assim, tive que equilibrar o prato mais importante para mim, que aí eu escolhi meus filhos e escolhi a minha empresa, porque era onde mantinha meus filhos, né? Então, tem essas escolhas assim. Então, eu acho que é muito individual da mulher, e no momento específico que ela está vivendo. Mas também é uma luta grande de todas nós, mulheres, em todos os meios, se for falar isso assim. Porque no meio acadêmico também há muito preconceito. Eu sempre, quando eu falo, me pergunto diretamente para mim, eu lembro dos meus exemplos, porque eu tenho a honra de ter um marido pesquisador que trabalha exatamente na mesma linha de pesquisa que eu, que há 20 anos, esse ano a gente faz 20 anos de casado, né? E há 20 anos eu trabalho ao lado dele, e aí, por isso, eu tenho um exemplo que eu consigo eliminar outros fatores de ver que muitas vezes é difícil, porque quantas vezes o convite chegou lá em casa para falar de artigos meus, mas é o Léo que vai apresentar. O Léo fala assim, mas o artigo é da Lu. Não, Léo, é porque a gente queria você no congresso, tal, mas você podia falar daquele artigo da Lancet? Aí o Léo falou assim, mas eu não participei, o artigo é da Lu, e isso acontece com muita frequência, infelizmente. Então, que bom que mais outras mulheres estão tentando mudar um pouquinho dessas regras, fazendo voz. Não é sempre, mas infelizmente acontece. E eu acho que é só a gente tentar conquistar os nossos espaços, e não desistir do que a gente gostaria de fazer, mas acho que o caminho da mulher é sempre esse, tentando conquistar um pouquinho aquilo de diferente que a gente quer lutar por direitos iguais. Que bom que você falou isso aqui, porque com certeza muitas das mulheres, que a maioria absoluta dos comentários aqui são de mulheres, com certeza elas se identificam com você. E isso vai além da pesquisa, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo que, assistencialmente, num dos processos seletivos que eu passei ali junto com a minha esposa, foi questionado para ambos, e ambos tínhamos filhos. Mas foi questionado só para ela quem cuidaria dos filhos, e para mim não foi questionado. Então essas coisas acontecem. Acontece com muita frequência. Ô, Guto, você tocou num ponto, assim, quando eu esqueci até que a gente estava ao vivo. É engraçado que hoje eu estou na rede, né? E quando eu exponho um pouquinho das minhas decisões, principalmente as decisões recentes, muita gente me achou louca de ter largado uma carreira tão estável que eu tinha de pesquisadora e falar assim, você vai largar mesmo? A gente não larguei. Eu estou só mudando a forma de entregar a visão e influenciar a pesquisa e falar de pesquisa de outra forma para outro público. Então, eu não sinto que eu larguei, mas muitas pessoas acharam eu corajosa. Mas o maior comentário que eu tenho, Guto, é sem exagero. É todo dia textão de relatos, pelo menos de uma mulher. De sentir assim, ai, que alívio de ouvir falar. Porque eu achei que era só comigo. Eu achei que só eu que não estava dando conta. Porque todo mundo vê, talvez, um sucesso de uma mulher aqui falando, maquiada, tal, e não sabe qual foi o trampo de estar aqui hoje. De ter que arranjar um Uber para buscar minha filha na ginástica, de pedir um favor, porque eu não tenho rede de apoio. E muitas vezes a gente realmente não consegue. Mas isso não é questionado para o homem, né? O homem, o convite é feito, e para a gente, muitas vezes, quando a gente fala assim,
o meus não pro Ives várias vezes, eu falei assim, o Ives não tem onde deixar as crianças. Tem gente que fala assim, não quero chamá-la mais. O Ives foi gentil de insistir no convite. E até eu consegui uma rede de apoio para estar aqui. Não acontece igual para os homens, infelizmente. E isso é uma coisa que a gente precisa falar, porque eu nunca gostei de falar, que eu sempre achei mimimi, é engraçado Não isso. é. Mas depois que eu comecei a falar, eu sinto tanto relato das pessoas falando assim, tá, beleza, meus filhos nasceram na época de ascensão de carreira. De todas as mulheres é assim. Eu lembro quando a Belinha nasceu, minha carreira estava assim. E eu falei, Jesus, o que vai acontecer, né? E foi legal que eu falei assim, não, olha, ela freou, ela quase caiu, mas ela voltou a acelerar quando a Belinha já começou a ter uma certa independência. Quando veio a gestação do Pedro, eu falei assim, já sei o que me espera. Vai dar umas freadinhas, daqui 4 anos eu volto com tudo. Que o Pedro está com 4 anos agora, eu voltei a vir para a rua, olha, estou aqui. Mas ele nasceu numa época que ninguém imaginou passar, que foi a pandemia, foi muito mais sofrido para mim, assim. Que bom, que me transformou tanto. E muitas mulheres que vai frear, que vai ter que largar para cuidar da cria. Porque algum momento ou algum deal familiar vai ter que ser feito, porque tem hora que não fecha a conta. E muitas ficam com receio de voltar. Essa é a frase, que é a frase que eu mais recebo assim. Ai, Lu, que bom te ouvir, porque eu achei que agora eu estava velha para voltar. Porque aí o 40 anos chega, né? E as pessoas acham que não se encaixam mais. E as pessoas perguntam assim, Lu, você acha que eu ainda tenho idade para fazer mestrado? Você acha que você aceita? Porque, infelizmente, gente, tem muito orientador que não aceita uma mãe para fazer mestrado. O que você vai fazer com seus filhos para fazer o doutorado? Então, a gente tem que falar sobre isso. E aí, o que eu oriento é, busque bons orientadores. Busque orientadores humanos, porque tem os babacas, mas tem os legais também. Tem os que também entendem a importância de vocês voltarem para o mercado. Ninguém está velho para fazer as coisas. Porque a gente vai ter que frear nossas carreiras, mas a gente merece voltar. Então, volte. E muitas sentem desestimuladas em voltar. Então, eu gosto de falar disso, porque quantas pessoas depois falam assim, Lu, você não vai lembrar, mas há 3 anos atrás você falou para eu ir, estou terminando minha graduação, minha segunda graduação, estou terminando meu doutorado, eu consegui a vaga em tal lugar, eu achava que eu não ia dar conta e consegui, porque a vida volta, os filhos crescem e a gente volta a ter a nossa vida normalmente, né? Então, é estimular a mulherada a tentar, se elas querem. E se não querem também, se perdoe por não querer, né? Aceite e assuma a sua decisão, eu acho assim, mas eu acho essas discussões essenciais, porque hoje ainda existem esses orientadores idiotas, mas se isso for uma discussão constante, que vai mudar o olhar da população, dos novos alunos, mas que no futuro serão os orientadores, isso vai trazer uma mudança a longo prazo. Ô, Guto, eu tenho uma mentoria chamada Finalize. E essa mentoria, eu até emociono quando eu falo. A primeira turma, a gente tem que limitar a vaga para dar conta de abraçar todo mundo. Eram 120 alunos. A maioria era assédio. Mulheres que foram assediadas por maternidade, por ser mulher, ou por qualquer coisa que não conseguiram finalizar seus trabalhos por assédio. E isso é de querer comprar causa. Que dói ouvir. Cada relato vocês não têm noção. Pessoas que perderam gestação, gravidez, que abortaram e o orientador comemorar. Você não devia ter engravidado. Coisas que vocês não têm noção de coisas que eu escutei. É triste falar. Você falou nisso, por exemplo, até o ano passado não tinha direito à licença maternidade. A bolsa da pessoa continuava correndo, ou ela tinha que devolver, às vezes, porque ela tinha que desistir por causa que ia ser mãe, Sim. porque ela achava que não ia dar conta. Evoluções aconteceram. A CAPES agora permite a gente colocar isso no Lattes. Isso é incrível. São conquistas que a gente tem que comemorar, sim.